Então vamos lá? Massa. Bem, bom dia, tudo bem com vocês? Salve meu povo, vamos lá, vamos querer mais um dia... Bem, estamos aqui mais uma segunda-feira então, mais um Pode Ser Podcast, como sempre, começamos perto das 10 horas, o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, valeu galera, aproveita aí para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho da alerta lá para receber alerta quando tiver vídeo novo no canal, o pessoal que vai assistir a gente pela TV, fiquem à vontade também, o canal de comunicação que a gente tem mais ágil, mais funcional, ainda é o meu Instagram, então @PsicoPedramado, quem quiser entra lá, tem o link do grupo do Telegram, tem o link do canal do YouTube, fiquem à vontade, para fazer contato tem até o meu WhatsApp lá, prendam o grito, o que não falta é possibilidade da gente se falar e trocar ideia, fiquem bem à vontade, hoje a gente está aqui com o Fábio e com o Samuca, pessoal. E é sempre bom lembrar que o Pode Ser Podcast é um espaço de acolhida, então a gente trabalha aqui para que todo mundo se sinta confortável para trocar ideia de forma leve e tranquila, tá? É bom lembrar também que a gente aqui aceita todo mundo como é, né? Sem críticas, mas sem a obrigação de concordar também, né? Pra gente poder manter uma conversa saudável e ficar tranquilo. Beleza? E vocês, queridos, como é que estão essa semana? Começando com um pouco menos de água na lagoa. Que essa situação da água tá periclitante de novo, né, cara? E um calor já absurdo, né? Tá começando, né? Tá começando a ficar abafado. Bem abafado mesmo, quando entrou o calor aí bem quente, né? Mas e esse ano, a gente não tem opção, né? Estamos com quase 1,5 grau a mais no período pré-revolução industrial. Olha aí. Pré-industrial. Então, 1,5 é para vocês verem a diferença que essa bagaça faz. Na vida, né? Mano. E destruição de cidades. Olha que. Bom, aí uma né? Não, mas olha o que a gente tá vendo aí no estado, cara, pelo amor de Deus. Tornado em Santa Catarina, cara, esse tornado foi muito forte, né? Um bagulho muito intenso. E eu vi o vídeo, não sei se vocês viram o vídeo. É tipo aquele que a gente vê na televisão, nos filmes mesmo. O negócio vindo e destruindo, e retorcendo a árvore e causando destruição. Então. Começamos, e 2024, preparem-se, até abril acabar esse Super El Niño. O início desse ano, para nós, já foi tenso, né? Já foi pesado. Essa zona aqui de Candiota, Ulha Negra, Pedras Altas, pegava fogo, né? Janeiro, fevereiro, tava pegando fogo mesmo, assim, tu passava... Então acho que a gente vem aí com uma... E esse calor... Pra quem desacredita aí da emergência climática e das questões ecológicas... Vai começando a acabar as dúvidas, né? Vamos lá, né? Tem uma hora que ela tem que enxergar a realidade, né? E esse ano a gente vai ter um calor bem úmido também, né? Porque não para de chover, né? O negócio não tá... E parece uma panela de pressão que a gente vai derretendo. Mas isso também faz parte, né? Do que a gente estava pensando para trocar ideia hoje, que é a questão dessa nova organização mundial e como é que as coisas estão se reorganizando, né? A gente vem numa questão histórica, como o Samuca pode sempre nos ajudar aqui como historiador, de uma mudança de reorganização política internacional. Eu só quero fazer um registro. Por favor, perto do microfone. Doutor. É verdade. A tese dele. É verdade. Na ecologia, no espaço. É isso aí. Parabéns, Samuca. Parabéns, doutor. Doutor aqui da mesa. Doutor em educação. Isso aí, ambiental, parabéns, né? irmão. Show de bola. Até em momentos eu duvidava, mas aí... Mas eu nunca duvidei. Faz parte. Eu nunca duvidei. Eu sabia que tu ia fazer teu rolê e ia ser bom pra caralho. É isso aí, parabéns. É isso aí, parabéns, cara. Orgulho. Espero que pra quem não sabe aí, a pesquisa ligada à juventude, ecologia, movimentos ambientalistas, em breve vamos fazer os ajustes que a banca pediu, em breve vamos botar na rua aí, vai estar liberado. Espero que tenha alguma serventia aí futuramente. Temos Vandana Shiva no referencial? Não tem Vandana Shiva, mas teve escuta. Faltou ela, mas tem outros também, outras brabos ali. Pois é, no teu trabalho tu fala muito da questão da juventude, né, cara? Isso. Como é que foi esse trabalho? O que foi essa tese de doutorado? O que tu apontou pra galera ter uma noção um pouco de como é que é esse processo? Cara, desde o mestrado eu venho falando assim, pesquisando, trabalhando com juventude, enfim, né? O mestrado foi mais relacionado com a cidade, assim. E no caso da tese de doutorado é uma relação mais ligada a questão do Rio Grande do Sul e alguns jovens que fazem parte de movimentos políticos ambientalistas ou que dentro dos seus movimentos políticos sociais
tocam na relação ecológica, assim, e tal. Foi interessante, cara, porque na verdade a gente tem aí desde 2013 uma juventude, né, que não tem uma perspectiva muito crítica, assim, da realidade, né? Isso tem um monte de coisa junta, né? Desde os movimentos anticorrupção, desde muitas coisas, e aí a juventude ela se organiza, quando se organiza de formas diferentes, assim, né? Do que, sei lá, tipo, dos últimos anos, assim. E olhar, e aí a alternativa foi, né, na minha tese de doutorado, foi de olhar para alguns grupos que historicamente já tinham uma militância, já se organizavam, já tinham um engajamento também ligado ao meio ambiente, assim, e o saldo é positivo, assim, né, para pensar que existe uma resistência, assim, né, porque no caso da juventude a gente vê sempre, às vezes com aquela peste de que a juventude é o rebelde sem causa, né. Sim. Mas aí tem uma galera aí que está atuante, né? E atua pela questão da agroecologia, atua pela relação da greve climática, né? Por apontar algumas questões que a gente fala aqui, que a sociedade, de uma forma geral, tem vivenciado, né? Então, foi importante, cara, de olhar para isso. Existe uma juventude que faz um contraponto aí para as questões dos problemas socioambientais, né? Sem romantismo, não existe mobilização, não estou dizendo que existe... Os jovens partem de uma relação, tipo assim, ó, nós somos perfeitos e estamos apontando para uma sociedade imperfeita, né? Mas é uma juventude que tem uma responsabilidade social, socioambiental, né? E que aponta algumas alternativas e que não aponta somente da boca para fora. Estão fazendo, né? Estão construindo. Uma ação. Né? Tem formação, tem trabalho, né? Tem muita coisa acontecendo, assim, né? De organização, né? Desde o pessoal que se organiza através do alimento, da relação do pessoal contra o racismo ambiental, né? Tem muita coisa acontecendo aí, então foi importante olhar para essa... Agora tu colocou uma questão que eu fiquei me questionando. O que é esse racismo ambiental que tu fala? Boa. Quando a gente fala em racismo ambiental, né? O Brasil acho que é um ponto... importante para isso, acho que o Fábio também poderia me ajudar nisso, porque quando a gente fala dos países, principalmente também que foram colônias, assim, né, existe um número muito grande, assim, de etnias, de grupos sociais, né. Por exemplo, no Brasil, nós temos, nesse continente chamado Brasil, né, a gente tem desde das populações ribeirinhas, dos pequenos agricultores, dos pescadores artesanais, das quebradeiras de coco de Babaçu. A gente tem os caiçaras, né? A gente tem, por lei, né? Vários grupos étnicos, né? Culturais, que, por mais que nós estejamos vivendo no capitalismo, eles vivem de uma outra forma. Eles vivem de uma forma direta, a sua cultura, a sua produção, eles vivem de forma direta, ligada à natureza de forma direta ainda. Quilombolas... E milhares de grupos indígenas que ainda existem, assim, né? Vários grupos indígenas que existem. O racismo ambiental, Pedro, ele tem uma tentativa de mapear ou de tentar operar em cima dessas fragilidades, dessas vulnerabilidades que essas comunidades têm. Então, por exemplo, assim, um empreendimento que vai trazer uma poluição para um determinado lugar. Vamos estabelecer nesse lugar aqui, porque existe esse grupo de quilombolas aqui. Então a gente, além de explorar, a gente deixa o ônus ambiental de poluição, de problemas ambientais com esse grupo e a gente parte para um outro ponto. Mas existe racismo ambiental. Mas aí quando tá falando de racismo ambiental, tá falando de degradação de ambiente, então. Degradação de ambiente e degradação dessa população nesse ambiente. Tá. Por exemplo, existe hoje um mapa do racismo ambiental ou dos conflitos ambientais. Rio Grande é uma zona que se chama de zona de sacrifício, que é onde tu tem comunidades que vivem na volta né, desse lugar, e aí tu usa o discurso desenvolvimentista de que precisa do emprego, precisa disso, né? E realmente se precisa, se é necessário. Esses empreendimentos se alocam sem nenhum cuidado socioambiental, exploram essa região, exploram as comunidades e deixam os problemas com essa comunidade com o território. Quando vão embora, sim. Né? E aí isso acontece desde no agronegócio, com empresas de mineração, né? Por exemplo, tem registros lá do lance lá da Vale, lá da Samarco, que antes de ter
Aquela represa lá e que estourou, enfim, teve toda aquela problemática lá. Existia o racismo ambiental também, né, nas regiões. Mas o racismo ambiental é uma forma também de operar. Da onde sai o termo, o conceito racismo ambiental? Boa. Tá? Tentando fazer uma arqueologia aí do início, assim, né? Sai principalmente dos movimentos sociais na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. Olha aí. Com o Martin Luther King e os movimentos evangélicos, né? Ligado às igrejas protestantes, ligado à luta por direitos. O que se percebia dentro das movimentações, dos grupos, né? Que os dejetos, os lixões, aqueles materiais químicos poluentes caíam sempre nos bairros das pessoas latinas, descendentes de africanos, todas aquelas populações que eram mais vulneráveis, que eram descartadas pela população. Marginalizadas, sim. Então isso começa a aparecer nos protestos, né, feitos pelo Martin Luther King e por outras pessoas que foram, não me lembro agora no momento o nome dessas outras pessoas que também foram importantes no movimento. Esses termos começaram a aparecer nesse movimento pelos direitos civis. Então apareceu essa relação do racismo e começou a aparecer o racismo ambiental. E também tem uma outra coisa. Quando o pessoal fazia aqueles bairros mais populares, os bairros populares, mais operários, enfim, eles começaram a descobrir que eles eram construídos em cima de aterros desses lugares. Então tinha muita poluição e tal. Contaminação. Então começa lá. Começa nos Estados Unidos o termo, o conceito racismo ambiental. E depois, em cada lugar, ele vai tendo uma receita. É que eu achei interessante que na tua colocação, me parece que fica claro, mas eu acho interessante pontuar, é que esse olhar de racismo não é um olhar de racismo pontual, porque aqui no Brasil a gente tem um entendimento do racismo muito voltado para os descendentes africanos, né? E uma das coisas que eu sempre incomodei quando a gente está conversando sobre escravidão, por exemplo, é lembrar que os negros africanos não foram os únicos escravizados da história. Né? Claro que na história do Brasil tem uma questão muito forte com essa população, com esse específico racismo. Mas quando a gente fala de racismo, a gente não está se referindo a essa etnia especificamente, mas ao preconceito com qualquer etnia. Né? E aí tem uma relação, porque quando tu fala do racismo ambiental, acho que fica muito taxado a gente pensar nos quilombolas, por exemplo, especificamente. Mas não é só para eles que tem esse olhar, né? Tem uma questão eu nem sei mais se pode chamar de índio, de indígena, de aborígene, como é que se refere à população que já estava aqui quando o colonizador chegou, né? Mas, enfim, se refere à exclusão étnica mesmo, né? É todo um preconceito baseado em etnia, e não necessariamente é uma etnia específica, né? Mas é interessante pensar um pouco e ampliar essa ideia, trazendo para a nossa realidade brasileira. Porque, a gente começa a história do Brasil contada pelo Ocidente, porque a história do Brasil ela é oral e ela é contada através das gerações das populações originárias, e nós fomos o produto de um processo de genocídio e escravização de duas populações que historicamente estão no Brasil em condições relegadas à miséria. Estou falando do ponto de vista do Estado, que a gente vai para essas comunidades, a gente vê que a história é rica, que eles têm uma forma diferente de encarar a cultura, a relação com o ambiente, etc. A própria relação social, né? A relação social. Aí, pensando um pouco nessa ideia, como as coisas vão se conectando. A pesquisa do Samuca, ela vai para essa batida da juventude, da ocupação dos espaços, da construção de uma relação diferente daquelas que a gente vem herdando das nossas gerações anteriores. E a minha pesquisa de mestrado, primeiro a gente eu comecei lá com a ideia de envenenamento da comida, a questão do direito humano não ser envenenado pela comida, etc. E aí depois eu fui para uma pesquisa diferente lá no pessoal de Passo Lourenço, em Canguçu. É uma zona rural e ela tá ligada à UNAIC, que é uma espécie de associação que congrega e que reúne agricultores, pequenos agricultores, para um conceito de agroecologia. Perfeito. E aí dentro da pesquisa a gente vai
entendendo como funcionam as coisas. Eu usei Bourdieu, obviamente, para a questão do hábitos, né? Mas uma coisa que apareceu na pesquisa e, obviamente, não dava para trabalhar, porque o espaço dentro de uma pesquisa ele precisa ser direcionado, porque senão ele envolve um trabalho que a gente acaba não dando conta. Exatamente. Tem que fazer uma demarcação. Exatamente. Tem que concluir o trabalho, né? Isso é uma das dificuldades que eu tenho dentro da ciência, porque ela um pouco castra a tua ideia de trabalhar, mas enfim, faz parte do jogo, a ciência é assim, ok. E uma coisa que aparece na pesquisa com uma informação que caberia, talvez, uma investigação mais legal, é o que a juventude faz com aquilo que os pais e as pessoas avós, que já estão naquele espaço vão construindo ao longo das gerações. Então, uma coisa que é fundamental e que a gente precisa de fato problematizar é: por que essa juventude sai do campo? Por que eles precisam sair dos espaços que historicamente já são espaços que são ocupados por ele? E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está falando sobre essa ideia de agroecologia, sobre geopolítica e etc. O que a gente está fazendo para evitar que essas gerações que estão nos seus espaços precisem sair desses espaços e construir novas subjetividades, novas relações sociais, novas formas de interpretar o mundo e de se sustentar dentro dessa ideia, dessa lógica capitalista? Por quê? Problema do pessoal do Passo Lourenço e de milhares e milhares, talvez milhões de comunidades tradicionais. Passamos por uma Revolução Verde lá em 1900 lá na década de 50 e tal. As previsões eram catastróficas, não ia ter alimento para todo mundo, etc. E aí isso serviu para fazer com que a indústria químico-bélica conseguisse entrar numa fatia de mercado que hoje está se refletindo. O Lula está para vetar, inclusive, um novo pacote de maldades em termos de veneno, de envenenamento, etc., através da comida, porque a gente tem que lidar isso. É veneno, sim. Não é aditivo, não é defensivo. Não, a gente tem que usar os termos. E essa indústria passou a fomentar esse pacote tecnológico como uma forma de colonizar. Uma forma de recolonizar. E uma coisa interessantíssima para a gente partir para uma ideia é como a ciência pode ser colonizadora. Como o conhecimento científico pode, quando ele não é criticado, ele pode passar a ser um elemento que faz com que as comunidades que não atingiram determinados níveis tecnológicos, porque de fato elas rejeitaram o pacote tecnológico. E elas começam a construir algo que é para eles. Tipo, as variedades de milho, elas vão sendo adaptadas às condições climáticas das regiões que eles estão vivendo. Então, nós tínhamos os fenômenos tipo, tinha uma seca na região. Quem estava trabalhando com milho agroecológico conseguia sustentar, porque a seleção genética ela vai sendo feita de uma forma natural e percebendo ciclos. Enquanto que quem estava utilizando o pacote tecnológico com variedades geneticamente modificadas, com veneno, com outras formas de cultivo, começaram a perder. Então, por que eu estou falando isso? Porque em algum momento, essas guerras que vão sendo fomentadas ao longo do planeta, elas são expressões de um colonialismo que não cessa. Porque a gente começa um processo de formação dos Estados Nacionais lá no período... Talvez a Viz foi o primeiro, que depois se tornou o Reino de Portugal e tal. E esse processo de expansão colonial, ele é um processo que não cessa. Ele continua reverberando até hoje. Então, qual é o problema hoje das guerras que a gente está observando aí em função dessa forma de pensar o mundo? Guerra não. O conflito entre Hamas e o Estado de Israel. Colonialismo do Estado de Israel, que não respeita os tratados internacionais que foram, inclusive, celebrados para que Israel fosse constituída. Tem outras questões? Tem. Hoje a gente está vendo o movimento da Venezuela querendo tomar 70% do território da Guiana.
também como um processo de imperialismo. Nós estamos vendo a Rússia querendo tomar um pedaço da Ucrânia, e aí a gente vai vendo essas movimentações que eram exclusividades da Europa, do eixo Europa e Estados Unidos, e essas movimentações, essas reacomodações dentro da política, e a gente vai percebendo que a juventude está cada vez mais vulnerável a uma forma de pensar, porque quando tu é retirado do teu território, e é interessante a gente falar em populações originárias, porque é um dos argumentos que se utiliza para dizer, olha, a diáspora judaica, ela foi um processo histórico necessário para que esses judeus se sentissem protegidos, seguros, etc. Mas ela passa, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus, o sionismo começa a se construir de forma mais efetiva, ela passa a ser de um processo de defesa e resistência para um processo colonialista. Porque quando chega lá, tem gente vivendo. E os palestinos foram retirados das terras deles. E tinham juventudes, e tinham economias, e tinham culturas que foram sendo destruídas. Por que a gente consegue enxergar isso em Israel e não consegue enxergar isso, por exemplo, com as nossas populações originárias? Porque é a mesma coisa. Os caras historicamente estavam aqui. As populações historicamente estavam aqui. E a cultura das populações originárias é uma cultura de defesa e de integração com o meio ambiente. Vi, inclusive, um vídeo muito interessante do Nicoleles, que é um dos maiores cientistas brasileiros. Esse sim, eu respeito, porque ele produz ciência, ele não fica fazendo... Não é astrólogo, não é biólogo que fica falando de psicanálise, nem jornalista que acha que faz... Eu tinha que dar uma queimadinha. Tá bom. Né? Tá aí, ó, Carlos Orsi e Natália Pasternak. Enfim... E ele falando dessa ideia de integração do planeta, da influência das explosões solares no comportamento humano, da forma como a gente se relaciona com o mundo, como está tudo interligado. E aí eu fico questionando, o que a gente está construindo como novas tradições? Porque tradição faz parte da construção de uma cultura. Sim. Só que a gente precisa começar a rejeitar essas tradições que não funcionam. Exatamente. E aí se conecta com o que a gente faz com essa juventude que se constrói a partir da Vila dos Anjos, por exemplo, que era um aterro sanitário, que depois virou um sistema de assentamento e que depois continua historicamente sendo relegada para uma posição de descentralização, de marginalização, aí sim. O que a gente vai fazer com essas juventudes? E aí, quando a gente vê esses movimentos, tipo o movimento de 2013, quando vê o movimento do hip hop, que está sempre questionando e colocando em questão a própria forma de se relacionar com o mundo. E aí vem o fechamento. O que a gente está fazendo para evitar esse colonialismo? Cara, eu me lembro muito quando tu tá falando sobre essas questões, assim, o link que tu fez. Eu lembrei de um sociólogo que é o Norbert Elias, né? Uhum. E o Norbert Elias tem um livro que é Sobre o Tempo, se eu não me engano. O nome. Não sei se é Sobre o Tempo o título, né? E ele começa o livro falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Durante a Revolução Industrial, né, quando passa da manufatura, né, os galpões de manufatura para a Revolução Industrial, ninguém tinha relógio. Uhum. O único que tinha relógio era o mestre da fábrica, às vezes, ou o dono da fábrica, aquele relógio de bolso, né? Sim. Esse pessoal de casa deve saber, né? Aquele relógio do bolso e tal. E aí os trabalhadores perguntavam, há quanto tempo a gente está aqui dentro? Os caras diziam, não está na hora de sair ainda. Eles estão aqui dentro só 10 horas trabalhando. Uhum. Quando, na verdade, o pessoal já estava 12, 14. Uhum. Daqui a pouco o pessoal, tipo, pô, mas já tá quase noite, tá noite já, né? Quanto tempo, né? E aí o pessoal se ligou que tinha que começar a se organizar para ter um relógio. Para poder se governar, para saber o que está acontecendo. Né? O que acontece no início? Vão começar a se organizar, porque aqueles relógios muitas vezes eram feitos de ouro, né? Poucas pessoas tinham a noção do tempo, porque poucos tinham direito a ter um relógio. Alguns deles começavam a furtar os relógios. Começavam a se organizar porque não se tinha como tu ter que comprar um relógio. Como é que tu comprar um relógio? Né? E aí os caras se organizaram para... O Norbert Elias fala sobre isso, né? Que os caras se organizavam para roubar o relógio de alguém. Pegavam o relógio para conseguir ter noção de tempo e questionar o patrão. E ter um relógio escondido para questionar o patrão. E aí depois começa a se ter um relógio na parede, né? Um relógio parecido com um relógio ponto, enfim. Cara, a gente está numa reorganização, de, como o Fábio falou, reorganização de tudo. Uma nova
nova reorganização, assim, né? Nessa questão. Uma nova ordem. Uma nova ordem, né? E aí isso vai entrar muitas coisas, né, cara? A relação do tempo, a relação de... Isso, e uma coisa interessante isso, cara. Porque olha só como a gente perdeu, pelo processo de alienação, que tanto o marxismo quanto a psicanálise trabalham dentro de perspectivas diferentes, mas o processo de alienação é um processo que te tira a possibilidade de entender o significado e a importância daquilo que tu constrói através do trabalho. E o tempo é algo que não volta. E parece um clichê, mas é real. Sim. A gente não consegue retomar, a gente não consegue comprar tempo. A gente consegue diminuir, minimizar, mas valorizar, esse episódio foi muito interessante pra gente pensar isso. Não, e olha como é interessante, né, cara? Uma das pessoas que participaram da pesquisa, né, foram alguns jovens, né, homens e mulheres jovens, né? Tinha uma menina que ela é militante do MPA, de um grupo político chamado MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores. Só. Tá. E aí ela conta, assim, na narrativa dela, que os pais sempre foram pequenos agricultores. Passando perrengue, assim, né? Tipo, né? Pasmem, mas existem regiões do nosso estado, do nosso país, logicamente, que tu é agricultor, tu é proibido de plantar comida. Pode plantar alimento, tem que plantar o que os atravessadores daquela região vão atravessar, né? Então os caras te dão um bloqueio ali. E ela narra, né, que ela começou a tentar se interessar por esse movimento. Será que é isso, né? Essa problemática, será que é uma coisa que a minha família só passa? Da gente ter problemas econômicos, da gente não ter material, maquinário. Será que a gente consegue ter um maquinário para plantar um pouco mais? Será que a gente tem que plantar com veneno? Todo mundo tá plantando veneno, mas será que eu tenho que plantar? Então, é uma coisa assim, de tu entender... Por que eu tenho que plantar soja se eu não como soja, por exemplo? Exatamente. Entendeu? Porque Para alimentar quem? Porque eu não posso plantar o milho, arroz, feijão, mandioca. E a plantação de tabaco, inclusive, ela é bastante destrutiva e fez muita gente perder, inclusive as propriedades, porque eles davam toda a tecnologia e se desse alguma coisa errada no contrato, perdia. Então, e sem falar da qualidade. Muita gente planta um tabaco excelente e o atravessador diz que não é, né? Para baixar, mas enfim, esse é outro ponto. E aí ela falava sobre isso, né? É que isso são relações de exploração. Uma das coisas que eu acho que está permeando toda a conversa que o Fábio colocou também, é que eu acho que é o quanto as relações de exploração elas subjugam o ser humano e subjugam o planeta, né? Estamos aí sofrendo consequência dessa hiperexploração do planeta sem preocupação com o futuro, vamos dizer assim. Eu acho que essa questão dos agrotóxicos, dos venenos e tal, ela vem muito nesse sentido, entendeu? Do quanto a gente está massificando uma produção que ela não é para um consumo local, né? Ela tem um interesse outro que não seja essa comunidade, né? A não ser financeiramente, né? E o quanto isso está degradando o processo, degradando o planeta e a relação humana. Quando o Fábio coloca, por exemplo, essa questão de por que os jovens não querem ficar no campo, entende? Porque existe uma perspectiva, no meu entender também, de que o conforto está na cidade. Está na cidade. Entendeu? A vida no campo ela é muito mais agreste, ela é muito mais trabalhosa. Ela envolve uma rotina de trabalho, de dedicação e de cuidado que, idealmente, porque isso é muito ideológico, na cidade não vai se ter, entendeu? Não, porque eu vou ter meu trabalho, meu dinheiro, eu vou ter o iFood, eu vou ter o shopping, eu vou ter, sabe, outras referências de consumo, de vida, de produção, entendeu? E, cara, isso é tão verdade que, tipo assim, se tu pesquisar, se tu ler, tipo, a produção de artigos ou de livros, enfim, né? Ou até partir para uma pesquisa assim rápida. Sim. Com a juventude, que aí tem uma disputa, né? Alguns têm como juventude do campo e alguns é juventude rural. Mas a juventude que está no campo ou no meio rural, eles vão te dizer exatamente isso, cara. Se a gente tivesse as condições para ficar aqui, a gente ficaria. E o principal... Então, essa discussão de que assim, ó, eu iria porque na cidade... Não. Cara, se tivesse... Alguns falam assim, cara, se eu tivesse uma moto para me movimentar, se eu tivesse uma internet melhor, que é a que eu tenho aqui, se eu tivesse um curso de agroecologia aqui perto, já quebraria, já mudava a forma como eu e a minha família a gente se organiza. Sim. Porque o trabalho não tem para. Uma menina que fala isso na entrevista. Meu pai planta esse discurso de que o trabalho enriquece. Mentira. Porque ele já trabalhou 50 colheitas e ele não tem nada, a gente não tem nada. Ele trabalhou todas as colheitas.
E é louco. Doente ele trabalhou. A família doente trabalhou 50 colheitas e a gente não tem excedente, a gente não tem dinheiro guardado, lucro, não tem. Mas é que aí passa por uma questão muito, muito severa, que eu acho que a escravidão moderna tem muito a ver com isso, que é a questão de manter o ser humano brigando pela sobrevivência. Claro. Entende? Tu não precisa pensar. Não, e tu não tem alternativa. Não tem tempo, alternativa, né? Porque ninguém consegue ultrapassar alguns limites de barriga vazia, irmão. Entendeu? É o básico, sabe? É a sobrevivência mesmo, não é o prazer. É a sobrevivência, se manter vivo, saca? Então, essa relação de exploração passa muito por essa questão, quando a gente fala do ser humano. E eu tô chamando aqui de escravização moderna. Todo mundo que recebe salário é escravo, cara. Sabe? Não podemos esquecer que quando a burguesia resolveu declarar o fim da escravidão, foi por um fator muito forte de entender que o escravo custa mais caro do que pagar salário, entendeu? Então, o assalariado, independente se é funcionário público, se tu recebe salário, ninguém fica rico com salário, entendeu? Porque é isso. O salário serve para aliviar o peso no bolso do patrão. Apenas, entendeu? É uma manutenção de uma forma de exploração do ser humano, entendeu? Então, essa relação que negocia com a tua sobrevivência é antiga, com né? Certeza, ela é muito forte. Né? Não, mas aí é interessante pro cara ver que no passado o chamado êxodo rural, né? Que na verdade foi isso, né? Sim. Foi forçar as comunidades, os povos a irem para os centros urbanos por uma vida mais industrial, enfim, né? Hoje é a mesma lógica. Né? Na verdade, as pessoas são por uma questão de necessidade. Sim. E toda vez que nós chegamos... E quando chegam no meio urbano, não é tão fácil assim também. Não, até muito difícil. Até porque ali... Porque tem que te adaptar também, né? Se te adaptar, né? Uma outra lógica, assim. Então, isso é uma questão importante. É maluco porque a gente pensar. A gente vive num país que nunca passou, de fato, por um processo de reacomodação das terras. A gente nunca passou por, de fato, um processo de reforma agrária que pudesse reacomodar as forças, porque no final das contas, o que a gente tem hoje? Nós temos um agronegócio que, de fato, ele é importante para a balança comercial, sei lá o que é exatamente isso, mas exporta mais do que ganha, do que importa. É legal, mas inclusive te coloca naquela lógica de produção de celeiro, de ser... algo que não chega ao processo. Isso que eu ia falar. A questão é que a gente fica, quando a gente fala dessas relações internacionais, da balança comercial, e a gente pensa nessa produção de riqueza. Para quem? A minha grande pergunta é essa: para quem? Aonde essa riqueza está indo? Porque para o cara que está se matando no campo não está chegando. Para o motoboy que está se matando na cidade não está chegando. Entendeu? Então, essa riqueza ela cada vez se concentra mais na mão de quem já tem grana e acaba ficando sempre menos na mão de quem precisa mais ou que está sempre lutando na sobrevivência. Um exemplo disso é o famoso arcabouço fiscal. Botaram ali um nome bonito, fizeram um negocinho ali, mas no final das contas manteve os mesmos privilégios de uma elite agrária, entre aspas, elite agrária, que é detentora das terras. Sim. E eles continuam praticamente não pagando imposto. Quer ver como isso é tão problemático no Brasil? Na transição do século XIX para o século XX e na transição para uma república, um dos grandes impedimentos foi que os grandes produtores do país, né, que era no tal política do café com leite, que eram os produtores de leite, Minas Gerais, São Paulo, e café em São Paulo, isso aí. Era o seguinte: a burguesia queria uma república. Só que aí respondiam, para ser uma república tem que acabar com a escravidão. E os caras não queriam, mano. Eles queriam uma república. Escravista. E esse é o grande ponto. Por isso que o importante é que quando o Pedro fala da escravidão atual porque os caras queriam, cara, uma república, porque toda a América Latina já era emancipada. Era uma mudança global, na real. Pelo menos tinha, assim, os seus caudilhos, a sua burguesia local, né? Mas tinha, não eram mais colônias, né? E o Brasil queria, e essa burguesia do Brasil não queria mais queria ser uma república. E os caras diziam, mas tem que acabar com a escravidão. Cara, o dinheiro de vocês, a produção, o lucro, a riqueza de vocês do café e do leite é baseada na escravidão. Então não queremos.
E aí rola mais um tempo. Fica mais um tempo, entende? E, cara, isso é bizarro. A transição da política de terras é de 1850, né? O Estatuto da Terra. Cara, exatamente isso. Como é que a gente vai dar liberdade para as pessoas que estavam sendo escravizadas sem antes fazer as terras propriedades? Sim. É um perigo tu liberar as pessoas que eram escravizadas para num período onde a terra... Primeiro a gente tem que fazer as terras ficarem na mão de todo mundo para poder... Porque senão os caras vão ter terra. E depois, quem é que teve direito à terra? Foi no processo de imigrantes alemães, italianos, e eles tiveram direito à cidadania porque tiveram direito à terra. Japoneses. E receberam terra e receberam financiamento do Estado. As populações negras e indígenas, não. Né? Então aí, cara, isso é um pouco do raio-x assim, do nosso país, né? Tem um autor que diz o seguinte, que o racismo não é o... Vamos supor assim, se o racismo fosse a casa, né? Se o Brasil fosse uma casa, o racismo não é só o telhado, né? Ele é a fundação, é a estrutura, a fundação, as paredes. E olha como é louco pensar isso, cara. Olha como é louco pensar isso. Tipo, por que é tão desastroso um país que se constitui com base na escravização, tanto das populações originárias quanto das populações negras, mas especialmente a diferença de tecnologia que fez com que esses países colonialistas, imperialistas, especialmente os europeus, conseguissem suplantar essas comunidades originárias e conseguissem escravizar as populações originárias também do continente africano. Mas por que ela acaba sendo algo que se constrói a partir de uma lógica que tu não consegue dar conta, senão através da ação do Estado? Porque imaginem que vocês estão vivendo aqui, famílias de vocês, a Olga e o Ernesto, beleza, tá tudo certo. E aí chega alguém tecnologicamente superior, com um exército constituído, vem aqui, toca o horror, dizima e te leva para outro continente. Obviamente tem uma luta, tem uma resistência, mas o Ernesto e a Olga eventualmente vão reproduzir. E no final das contas, essa família que era de Rio Grande foi parar lá na Sibéria. Não, isso que nesse movimento, que tu tá fazendo uma analogia com o movimento que os portugueses fizeram com os negros escravizados da África para o Brasil, né? E tem que lembrar que existia um requinte de crueldade nesse movimento, porque pegava uma família, deixava um em Pernambuco, separava o outro no sul da Bahia. Então, não só tirada do seu espaço e escravizar, né? Como destruir o núcleo familiar, separar a família, botar cada um pro seu canto como uma forma de obrigar ao trabalho, entendeu? Tu não tem alternativa. Essa existência tua, negão, vai ser coreano e tirando capim de pé de café. E vai, entendeu? Tipo, agora tu pensa assim, ó. Como que tu te constrói enquanto uma população significativa que foi escravizada no país, morreu, foi ser viciada, foi escravizada sexualmente, foi obrigada a se miscigenar com essa população branca colonizadora, e a partir do momento em que surge a desescravização, entre aspas, que é a exigência da marinha mercante da Inglaterra para trazer a família real para o Brasil, em segurança para evitar que o Napoleão pegasse eles, porque eles estavam invadindo o território português, eles resolvem acabar com a escravidão, ou a escravização, que eu prefiro o termo escravização porque ela remete para a ideia de existir uma ação humana, não é? Não é uma coisa natural. Não é uma coisa natural, não existe escravo essencial, como pensava Aristóteles lá. Então, a partir dessa lógica, a gente vai pensando, o que o Estado brasileiro fez por essas populações? Quase nada. E o que a gente conseguiu avançar em termos de demarcação de terras, territórios indígenas, de leis de ações afirmativas, de uma política que começa a constituir uma opressão ao opressor. Porque o que é a lei, senão
uma castração coletiva de instintos que são isso aí mesmo. É uma tentativa, né, Fábio? É uma tentativa, mas toda vez que a gente faz um movimento... Ele ainda é pequeno, né? Existe um movimento contrário da outra parte, que é golpe que instituiu a República. Por isso que se chama de racismo estrutural. Exato, exatamente. E isso estrutura, inclusive, as relações de afeto. Existem relações psíquicas que são constituídas a partir disso. Fanon, não é o racismo máscaras que eu brancas, cometo, peles negras. Não é um racismo, por exemplo, que o Pedro comete comigo olhando pra mim. Não vou te contratar né, por causa que tu é dessa etnia. Não. Aí é mais pesado, né? É estrutural, porque aí quando qualquer movimento que é detectado... E olha como tenta se acabar com isso. Exato. Se neutralizar. E tu tem aí o movimento das igrejas neopentecostais que vive colocando a questão da negritude como uma questão de maldição presente na Bíblia, como povos amaldiçoados e etc. E a gente... Agora saiu uma indenização, inclusive, saiu uma indenização grande de 10 milhões. Olha. Em Porto Alegre, uma juíza federal acolheu a ação, era uma ação coletiva, dando moral coletiva, etc. Em função disso, foi, se não me engano, a igreja do Edir Macedo. Então, a gente está começando a ver um movimento que começa a dizer, não dá para continuar assim. É que, na verdade, a gente está começando a ver um movimento que está conseguindo fazer isso, né? Exatamente. Porque essa não é uma luta nova. Não. Entendeu? Essa não é uma luta nova. Não. É que o desgaste é histórico, a gente tem uma questão de uma... E de uma questão que eu acho ainda maior, que é a de constituição de uma nação, né, cara? Isso. Nós, enquanto povo, enquanto brasileiro, nós não nos reconhecemos enquanto nação, entendeu? Por exemplo... É muito mais fácil e muito mais tranquilo o cara dizer que é gaúcho do que é brasileiro, né? Tu é de onde? Eu sou gaúcho. Tá, mas então tu é brasileiro. Não, mas antes de tudo eu sou gaúcho. Entende? Porque essa ideia de nação, essa identidade coletiva de um país no brasileiro é muito frágil. Né? Mas é que eu acho que isso serve para alguém que monopoliza, que explora, que mantém o gado. Mantém a galera produzindo e aumentando sabe, tio Patinhas, que só aumenta. O cara tá literalmente nadando em dinheiro. Que essa era a analogia do tio Patinhas, entendeu? Enquanto o resto da galera tá coreando, irmão. Não tá brigando para sobreviver, entendeu? Para garantir que o filho possa chegar na escola, sacou? Então tem uma questão ideológica que eu acho muito forte da manutenção de opressão, entendeu? E o como essa opressão ela é reproduzível, entendeu? Quantas pessoas têm subterfúgios ideológicos para a manutenção dessa opressão, entende? Esse é um processo que eu acho que é histórico no Brasil e acho importante que a gente consiga ver uma tendência jovem de combate, de enfrentamento a esse tipo de postura, entendeu? Vamos começar a mudar essa regra do jogo aí, porque ela não está privilegiando o coletivo, ela está privilegiando individualidades. E as estruturas sociais estão aí, as estruturas principais, que é machismo, racismo, homofobia. A própria estrutura capitalista é baseada no trabalho não remunerado das mães, que continuam sendo vistas como parideiras. Tanto é que a ala tradicional da sociedade continua colocando em questão o aborto como se fosse algo que vai impedir o crescimento da população, vai colocar em risco a humanidade. Mano, isso aí não cola mais. Nós somos 8 bilhões de pessoas. A estrutura do planeta já não suporta mais tanta pressão ecológica sobre o sistema. E eles continuam com o mesmo discurso, como se os filhos havidos em casais homossexuais ou homoafetivos fossem cessar. E não é isso que acontece. Existem diversas tecnologias. Hoje, mães lésbicas, casais lésbicos conseguem ter os seus filhos com inseminação artificial, sem a necessidade com a adoção, de se violentar em função disso. Então tem uma série de questões que vão se aglutinando. Acho muito legal a teoria do Laclau e Mouffe,
São 2 autores muito interessantes e eles colocam sempre as coisas na relação de equivalência. Trazem Rosa Luxemburgo, trazem a questão da hegemonia em Gramsci, trazem a questão de Lacan, o ponto nodal, a questão da disputa por esses espaços. E aí tu vê direitinho a relação entre a agroecologia, a indústria do agro, a indústria químico-bélica com a indústria... contra a indústria agroecológica, a produção industrial. E aí a gente vai vendo que se a gente não está sempre colocando essas questões em discussão, analisando criticamente, a gente vai consolidando e cristalizando posições racistas, machistas, homofóbicas, sem se questionar. É o que o Samuca estava falando do que como é que fala? Do racismo estrutural, entendeu? Que é isso, entendeu? A gente, por ignorância ou ingenuidade também, porque não é só isso, a gente reproduz esses valores, entendeu? Total. Sabe? E aí é interessante, volto a dizer, uma juventude que esteja disposta a lutar contra esse tipo de coisa, entendeu? Que comece a levantar e dizer, não, mas mais importante do que não ser racista é ser antirracista, entende? Porque nós precisamos lutar para desconstruir algumas coisas que são dadas ao longo da história, entendeu? Não, e aí, falando nisso, né, me lembrei agora de um dos entrevistados da pesquisa, que ela diz o seguinte, ela é de uma região do Brasil, lá do Araguaia. E aí ela falava que o seguinte, cara, era uma região rural, onde os indígenas cometem racismo com os quilombolas cometem racismo com os indígenas, tipo assim, eles são tal coisa, eles são uma cambada disso, são uma cambada disso, ou é que eles são feios, são isso, são aquilo e tal. E aí ela diz o seguinte, cara, de repente, né, ela foi estudar, enfim, participando de movimento social, começando a perceber que aquilo ali foi criado. Né? E ela começou a perceber, inclusive, que o seguinte, cara, tipo, ela não aceitava o cabelo dela, ela não aceitava os traços dela, né? Porque ela também, naquele processo lá de dominação e de racismo estrutural, né, e outras questões, ela via, cara... Eu me enxergava como feia, me enxergava como isso, aquilo, como os outros falavam. E a gente começou a perceber que aquilo ali não era só ali. Aí eu entrei no movimento social, que aquilo ali acontecia no Pará, no Amazonas, no Piauí, no Mato Grosso. Ela começou, uau, é uma rede, é algo arquitetado. Existe uma ideologia de dominação. Não era não era coisa natural, foi criada para que as pessoas fossem exploradas e continua essa lógica da exploração. Exatamente, ela preciso me responsabilizar quanto a isso e preciso lutar contra isso. Mano, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. É louco porque isso começa no macro, na estrutura social, e ele vai vindo e vai adoecendo o teu psíquico. O teu aparelho psíquico ele vai incorporando determinadas questões e vai trazendo isso de uma forma muito ruim. Eu tenho uma analisanda que é negra, uma mulher negra, e ao longo das sessões ela vai trazendo essas questões raciais e como foi para ela a transição capilar, por exemplo. E é uma coisa muito interessante porque, primeiro que ela passa um período da vida alisando o cabelo para tentar entrar nesse ideal num molde que as pessoas imaginam como beleza. E aí ela começa a estudar, começa a se questionar e começa a se questionar como isso prejudicava o corpo dela. A química que ela estava colocando, as coisas que estavam acontecendo. E aí ela começa um processo de transição. Primeiro, para evitar essa química no corpo, para não se prejudicar. E aí, junto com isso, ela começa a acessar um movimento negro. E aí ela começa a se questionar o que aconteceu comigo para que eu chegasse nesse momento. Por isso que o Fanon é fundamental para o processo decolonial. Máscaras brancas. Máscaras brancas, peles negras. É fundamental. E aí, em determinado momento, ela me traz que chegou uma hora que não foi só isso. Que não foi só essa transição. E o mais impressionante foi que o processo de transição capilar dela durou 9 meses. É justamente o período que a gente precisa para gerar uma nova vida. O processo simbólico disso é uma coisa riquíssima. E
E aos poucos, essa mulher negra que estava com uma máscara branca começa a rejeitar a máscara e começa a enxergar. Eu sou bonita. Eu sou interessante. Eu não sou o que dizem de mim. E isso se coaduna com a ideia de um processo analítico, porque no final das contas a gente vai para um processo de análise e começa a se livrar daquilo que dizem que tu é, para entender aquilo que de fato tu deseja e o que tu desejas ser a partir dessa experiência. E é muito legal. E é por isso que os movimentos sociais são tão importantes. Os movimentos sociais na Terra, os movimentos sociais antirracistas, os movimentos feministas. Acho que a masculinidade precisa questionar e ter um movimento social próprio para entender quais são as suas relações com o mundo e etc. Porque a gente está num momento de desencaixe, de inadequação, de entender, putz, o que eu estou fazendo aqui? Tá, eu já entendi os rolês todo. Pô, percebi e tal. Não, teoricamente, né? Pois é. Pelo menos não elaborei, mas, sim, pô, sim. tô aqui. E aí a gente fica pegando carona no movimento feminista que fica questionando para nós coisas que a gente talvez não faça sentido. E talvez coisas que o homem precise questionar a partir da sua experiência com o mundo e de um mundo mais ético. Porque a partir do momento em que tu começa a identificar que o homem explora o trabalho feminino e não paga por isso, e começa lá na maternidade, a gente começa a se questionar. Não é amor, o capitalismo fez com a gente, mano? O que o capitalismo fez com a gente? A exploração de corpos, né? É a exploração de corpos, é a venda de corpos, é a destruição de corpos, é a destruição de afetos, é a destruição do meio ambiente. Tô com um discurso bem comunista hoje. É que eu acho que essas coisas que tu traz, para mim tem um viés, um ponto que eu acho muito forte, que é a questão da necessidade de submeter para ter prazer. Então, eu só sou feliz com o meu corpo se eu conseguir submeter ele ao padrão que eu acho que é o padrão de beleza. Não interessa qual é o meu padrão de beleza natural, né? Então, essa relação de opressão, de necessariamente submeter alguém ou alguma coisa para se sentir por cima, para sentir prazer, ela tem muito a ver com esse mecanismo da opressão e do oprimido que o Paulo Freire coloca de uma forma que eu acho linda, que ele diz que onde não há cultura, o desejo do oprimido é ser o opressor. Perfeito, né? Cara. Que é isso que tu estava passando, falando da indígena que sofria a retaliação dos quilombolas, sabe? Enquanto a gente estiver disputando o espaço do outro, a gente perdeu essa guerra. Entende? Isso só serve para quem está exercendo o mecanismo de dominação acima dessa relação, entendeu? Enquanto a gente não parar para brigar juntos por espaço e não para disputar os privilégios daquele espaço, a gente vai continuar sendo submetido, entendeu? E é por isso a gente vai continuar sendo ferramenta de um outro jogo que a gente não está nem enxergando, entendeu? Porque aí tu participa de um tabuleiro de um jogo onde tu não enxerga as peças, tu enxerga no máximo o teu vizinho, a peça do lado, tu não enxerga o jogo, entendeu? Perfeito. Por isso que eu acho que, independente das religiões, né, de quem nos escuta, de quem nos assiste, enfim, cara, o maior símbolo disso, um dos maiores símbolos, se chama Umbanda. Se a gente olhar para fora da relação espiritual, o que é Umbanda? Amor. Sim, com certeza, mas tipo, o sincretismo indígena, o sincretismo africano, o sincretismo católico, o sincretismo cigano e seja lá o que for. E tudo se mistura. Vem aqui com a mãe. Porque é do momento onde esses povos precisaram resistir, se organizar para resistir a esse momento, a essa opressão. Essa opressão. Que ia vir patrolar, que ia destruir, enfim, né? E aí tu tem lá, tu pega lá uma imagem, né? Tal santo, ela tem representação. Ela é isso, mas ela também é isso, né? Ela também é Nossa Senhora Aparecida, mas também é Xum, ressignifica, mas também né? Ressignifica e comunica de uma forma muito potente esses grupos que tiveram que se resistir, tiveram que morar, tiveram que fazer um quilombo, tiveram que fazer uma cidade, tiveram que se organizar para poder sobreviver, organizar sua cultura, a forma de fazer o seu alimento, a forma de fazer, de se organizar, e tiveram que conviver. E eram culturas com certeza muito diferentes. Sim. Mas eles não eram antagônicos. E isso que o Pedro fala é importante, porque talvez o Paulo Freire que fala, o diálogo é entre os diferentes e os diversos. Aos antagônicos, conflito.
Exato. Porque aos antagônicos... Porque aí tu já coloca a ideia da oposição, né? É ao que se opõe. A tese versus a antítese. Então, mas a gente tem que se organizar, e quanto é importante a gente ver que a gente é diferente, diverso, mas pros outros talvez eu nem que não... Se deixar pelos outros, a gente não existe. Então a gente vai ter que ter diálogo entre os diferentes e os diversos. Porque senão a gente vai sucumbir. Então acho que por isso que eu usei o exemplo da Umbanda em si, né? Sim. Que tem os símbolos todos ali de todos esses povos, dessas culturas que sempre foram que na verdade né? E eu acho que essa quando eu estava falando da questão de uma identidade nacional, por exemplo, eu acho que a grande identidade nacional brasileira é essa miscigenação, essa mistura, sabe? É esse espaço onde todos são bem-vindos, sabe? Se acomodam e participam e trocam e compõem, entendeu? Tu já viu, tu falou da Umbanda, já viu um disco do Gilberto Gil chamado Banda 1? Muito bom. E ele fala muito aquela composição, naquele álbum da época que as pessoas ainda escreviam um álbum, não uma música para jogar no Deezer, né? Ele fala muito dessa questão da mistura, do quanto que essa miscigenação, essa troca, esse caldeirão de ideias, ele fervilha e se constitui enquanto uma religião, um religare, né? Uma estrutura que religa aquelas pessoas a um poder superior, enfim, né? Aos poderes superiores, que no caso da Umbanda nunca é um só, né? Claro. Afinal de contas, é essa mistura, entendeu? E o quanto que nós temos de riqueza nessa mistura e o quanto isso é colocado à prova o tempo todo, entendeu? Quando a gente vê a questão dos radicais, não vou falar só da ultradireita, mas dos radicais de uma forma geral, porque eles apontam fanaticamente para uma etnia ou um povo ou uma situação ou um coletivo que é superior aos outros, entendeu? Sim. Então é isso. Enquanto for uma questão de oposição, nós estamos perdendo o jogo. Entende? E uma das coisas que eu acho que é constitutivo aqui do Pode Ser Podcast é muito isso, quando eu digo que é muito verdadeiro quando eu digo que todos são aceitos, entendeu? Porque essa é a ideia, entende? Não é uma questão de oposição, mas é uma questão de que pensando diferente a gente se enriquece em vez de sabe? É uma diferença que traz produtividade, não belicosidade, entendeu? Não é uma disputa. É uma troca, entende? A questão mesmo católica da comunhão, entendeu? A necessidade de comungarmos, de estar, de juntos sobrevivermos, entende? Do trabalho de cada um e do que cada um contribui para esse coletivo, entendeu? O catolicismo mesmo, cara, no Brasil, eu não sei se a gente... Eu lembro muito disso, né, cara? Do catolicismo popular. Assim, movimentos eclesiais de base. Eu falava muito isso, porque o meu pai é católico e eu lhe dizia, cara... Tá faltando aqueles elementos do catolicismo popular, que é a santa que é pra casa de todo mundo, passar o dia, e a relação das caminhadas, né, das romarias, né, da construção das coisas, dos tapetes, tudo assim. Cara, o Brasil também tu pegar as religiões, hoje a gente vive um momento de polarização, e que isso está muito expresso também nas religiões. As religiões também vão ser uma forma de expressão. De manipulação, sim. Mas as religiões, elas têm as expressões históricas também de trocas, de compartilhar, de construir essas coisas populares, né, mesmo, né? O que é? A gente estava falando da igreja evangélica. Sim. Né? É uma intolerância evangélica, cara, muito grande. É muito louco, mas quem faz essa assistência em alguns lugares, a não ser a igreja evangélica. Faz de uma forma, às vezes, que a gente tem críticas, que a gente, né, de forma a gente errada, discorda, enfim, ou não científica, ou que a gente discorda, mas estão lá, às vezes por outros interesses. Mas estão fazendo, né? A gente tem lá, tipo, imagina tu mora num lugar, tu não é nada, não é ninguém, desassistido, e vem um cara e diz, cara, aqui tu é filho de Deus. E é o que a Umbanda faz no Brasil há muito tempo. Exato. Vem aqui... Exato. Que é o lamber as feridas, cara. É cuidar daquilo ali, entendeu? É cuidar daquela pessoa. O problema... E cara, eu acho que até hoje, assim, isso faltou muito. Se falta muito em alguns lugares, né? Que eu acho que o Pedro já falou muito do trabalho dele que ele fazia como psicólogo, né? É de ter uma porta aberta, cara. Sabe? E eu acho que
A religião também tem essa questão, né? Sim. De ter uma porta aberta. Alguém vai estar uma porta aberta para te receber, independente de quem tu é. Imagina que louco isso, tu deixar uma porta aberta entrar qualquer um. Que é um processo terapêutico, mano. Nossa. Processo terapêutico é isso aí. É tu ter ali alguém que vai te escutar e não vai te julgar e vai estar questionando questões que são importantes para ti dentro do teu processo. Exato. E que não importa. Aí eu tava... Vou pegar o gancho aí para propor uma ideia. Tipo, quando a gente fala desse... Aí, ó, Ian Neves, Jones Manuel... a galera coloca em questão o que é a nossa identidade enquanto excluídos. Enquanto... sociedade que luta pela sobrevivência, enquanto uma parcela pequena dessa burguesia tem acesso aos meios de produção, ao seu lucro, não recebe tributação do Estado, ou seja, o Estado é conivente com a acumulação de capital, absurda de capital. Como tu constitui uma identidade de um movimento que tem tantas nuances? Porque, no final das contas, somos todos proletários. Sim. Somos todos escravos. Quem são os nossos inimigos antagônicos? É aqueles que estão lá e que não estão nem aí, mano. A única coisa que eles querem é acumular, é explorar, é destruir e não se importam com o mínimo do seu próximo. E aí, volto no Laclau e Mouffe, porque, no final das contas, qual é a proposta teórica deles? Bom, nós vamos ter movimentos sociais distintos. Nós temos o movimento negro com suas pautas, nós temos o movimento dos povos originários com suas pautas, nós temos os movimentos do trabalhador rural com suas pautas, nós temos a juventude ambientalista, nós temos isso. Só que para que isso funcione de fato, esses grupos precisam esvaziar sua própria identidade sem que eles as percam, para acolher a identidade maior, que é a luta de classes. Porque, no final das contas, é isso, gente. É a luta de classes que mobiliza o ambiente político, os afetos e etc. Mas ela tem que ser uma luta de classes antirracista, ela tem que ser uma luta de classes antimachista. Claro. Ela tem que ser uma luta de classes anti-homofóbica, ela tem que ser uma luta de classes que combata o racismo religioso, que ela combata esses movimentos de extrema-direita que tomaram de assalto esses espaços religiosos dentro das igrejas neopentecostais para enriquecer e propagar o racismo, a homofobia, a xenofobia. Então, no final das contas... Porque a gente já percebeu que fazer um processo de transformação e pensar essas coisas depois não deu certo. Né? Não adianta. Tu vai ter que pensar Não durante. adianta. É tipo assim, ó, tu identificar a dor do teu companheiro de luta e dizer, putz, eu sou branco, eu reconheço a tua dor. Tu é preto, tu reconhece a minha dor como um movimento de trabalhadores rurais que prega a agroecologia e a gente tá junto e ninguém larga a mão de ninguém. Aí faz sentido a expressão ninguém larga a mão de ninguém, inclusive está sendo capturada pela extrema-direita agora. Global, né? Pô, eles não soltam mesmo, né? Cara, não. É que eles hoje no Brasil estão na posição de se colocar como os oprimidos, entendeu? E eles vão usar esse papel. É que a gente sabe que isso é uma ferramenta de dominação também, entendeu? Exatamente. Agora, eles estão no movimento de ser oposição. Tá. Entendeu? Tá. É que eu acho que é frágil, entendeu? Claro. Mas... é no direito deles de espernear, né? O Júlio Esperneantes que fala, né? Eles só não têm direito de oprimir. Isso Mas eu acho que esse direito é o grande ponto. É que eu acho que nesse ponto que a gente está colocando, eu acho que essa construção é interessante, inteligente nesse sentido. A ideia é que a gente não tenha mais opressores. Entende? A gente precisa produzir. Uma das coisas que eu discutia muito quando a gente fazia as reuniões dos coletivos de trabalhadores de consultório na rua e de rua, a galera que trabalha com população de rua, uma das coisas que eu dizia muito para eles e que eu acho que faz parte desse movimento é lutar para acabar com os privilégios. E não a gente continuar disputando esses privilégios. Enquanto a gente estiver disputando privilégio, a gente vai continuar perdendo o jogo. Entendeu? Porque a gente está, na verdade, construindo um caminho para se tornar um opressor. Não para acabar com a opressão. Entende? Então, essa é a pergunta de $1 milhão.
Como acabar abrir mão do teu privilégio? Tu quer abrir mão do teu privilégio? Eu sou branco, heterossexual e homem. Eu tenho privilégio. Graduado. Com isso. O que eu faço com isso? Eu quero que meu irmão cresça junto. Não gosto de ver... me dói ver uma família revirando lixo para comer. Me dói ver uma família dormindo na rua. Mas dói será que eu abrir mão do meu privilégio? E aí, em que ponto eu vou abrir mão do meu privilégio? Que ponto eu vou tomar o trabalho feminino e achar que isso está dentro de um pressuposto que já está acomodado dentro de papéis sociais? Essa é a grande questão. E também se questionar. O que eu busco? O que eu espero dentro de um plano de um futuro, de uma nação que escravizou, estuprou, matou, fez genocídio, continua fazendo a destruição, continua fazendo, mas assim, promoveu a destruição do estado o estado Paraguai com aquela guerra absurda para proteger os interesses da Inglaterra. O Paraguai estava se industrializando, se desenvolvendo, podia ter significado, inclusive, uma nova virada para a América Latina, com parcerias muito interessantes, etc. Então, o que a gente está fazendo com esse Estado? O que é o Estado brasileiro, se não essa reunião necessária de pessoas que têm um passado histórico de opressão, de oprimidos, de sofrimento, de ser colocadas à margem da sociedade, etc. E o que a gente espera para o futuro? Porque, no final das contas, esses dias criticaram o Lula, que falou, ainda bem que a gente foi miscigenado e tal. Ele, está desconsiderando o histórico de escravização, etc. Não. Mas assim, nós somos o Brasil que chegou até aqui com esses elementos. E agora? Nós não podemos fingir que isso não aconteceu, né? E a gente está vendo hoje a gente está vendo esse movimento brasileiro que está se colocando à frente de questões importantes, por exemplo, como a transição energética, o biodiesel, o biocombustível, na verdade. E isso é herança de quem? É herança dessa miscigenação que se questiona e que critica a partir de bases que hoje a gente está vendo se constituir ao longo das décadas, muito em função, mesmo como aconteceu, muito em função dos movimentos, como o movimento comunista, como a ideia comunista, a ideia socialista, ou a ideia de um capitalismo que enxerga o outro e está sempre se questionando e assimilando essas questões, porque no final das contas a gente precisa enxergar o futuro e pensar como eu vou me relacionar com a mulher, as comunidades indígenas, o negro, os homossexuais, para que a gente consiga viver todo mundo bem dentro de um país que é rico do ponto de vista de cultura, do ponto de vista econômico e que tem terra pra caralho. Como a gente vai construir uma nação a partir de um projeto que diga, olha, o agronegócio, a gente reconhece aí a tua importância dentro de uma exportação, etc. Produz um pouco de emprego, faz não sei o que, mas esse dinheiro que está ficando para comprar jatinho, etc., podia estar sendo empregado lá na comunidade de São Lourenço, de Canguçu, para construir, para pagar um financiamento de um tratorzinho que vai aumentar, vai melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. E mais, a terra, porque as crianças vão saindo desses seios familiares porque eles não têm a terra. Eles vão constituir a família deles e eles vão fazer o quê? Vão tirar a terra dos pais? Vai só dividir, não vai aumentar a riqueza, etc. E então, a questão de mudar a relação com o campo, né, cara? Porque é isso, é essa visão que enxerga a vida no campo como uma vida de sobrevivência, entende? Não uma vida de prazeres, uma vida de escravidão, sabe? De um trabalho eterno. É uma outra lógica de enxergar. Lógica, o campo é só um resíduo do urbano. E vou dizer uma coisa para vocês. Como se fosse só um resíduo. O campo hoje... Nesse período que a gente está vendo esses aumentos de temperatura, etc., a gente vai ver um movimento, se continuar nesse ritmo, a gente vai ver um movimento de volta para o campo. Porque é lá nesses espaços que tu vai ter árvores, que tu vai ter... é onde tu produz a vida, né? É onde tu produz a vida que existe na cidade, ela só existe, ela é alimentada porque tem o campo. Exatamente, é o campo que alimenta. Né? Entende? Eu acho que em algum momento é inevitável esse retorno. Porque entendeu? Essa reorganização do campo. É que eu acho que isso também não vai acontecer de forma pacífica. Não vai ser. Entende? Como a gente vai enfrentar, por exemplo... O leite não vem da caixinha e a alface não vem daquele pacotinho, né?
Ele vem do outro Sim, lugar. eu admiro muito a galera que já conseguiu transcender, conseguiu se livrar desse desejo construído a respeito da carne e dos derivados. Porque, de fato, se a gente for imaginar a geografia e a geopolítica econômica dessas terras no Brasil, a gente vai ver que as terras no Brasil estão servindo para alimentar gado. Para quê? Para lucro, para quem gosta de consumir carne. E quem consome carne? Não é o brasileiro. Linhas Gerais. É a carne de exportação. Então, a gente está construindo um celeiro de soja, de milho e não sei o quê, para alimentar gado, para colocar o lucro no bolso de meia dúzia de produtores do agronegócio que são golpistas, historicamente golpistas. Quando a gente esteve perto de uma reforma agrária com João Goulart, que inclusive era estancieiro, o que aconteceu? Golpe de Estado. Sim. Toda vez que a gente faz uma movimentação para redistribuir a terra no Brasil, é golpe de Estado. Eu só queria fazer 2 indicações em cima da indicação que o Pedro deu. O Pedro deu uma indicação do Gilberto Gil, do álbum aquele, como é que é? Banda 1. Banda 1. É que na verdade é uma brincadeira, né? Que, tu vê no álbum, na capa do álbum tem Banda 1, Banda 1, Banda 1, Banda 1, Banda 1, Banda 1, que é uma brincadeira com a Umbanda. Sim. O álbum inteiro fala sobre a Umbanda, é muito massa. E eu queria indicar 2 outras coisas. Eu queria indicar um livro de uma historiadora chamada Lilia Schwartz, que se chama Brasil, uma biografia. Boa. O prefácio do livro, inclusive no início do livro, não lembro se é o prefácio, tem uma foto assim da missa campal da assinatura da Lei Áurea. Olha. E tu não vê quase nenhuma pessoa negra, sim, né? Sendo que majoritariamente a população brasileira já era. E o Lima Barreto faz um texto crítico àquilo ali, aquele momento ali. Mas esse livro é bom, dessa historiadora é bom pra gente ter uma noção bem geralzona. Eu vi uma treta. E uma outra indicação é um filme chamado Bacurau. Não vi ainda. Bom. Vale muito a pena. Assistam Bacurau. Vale muito a pena. Assistam Bacurau. Tu não assistiu Bacurau? Vale muito a pena. Vai inspirar. Assistam Bacurau. E aí, aproveitando as indicações, tava falando da Umbanda, um filme que eu vi, que é brasileiro, que fala muito vivamente da questão de como nasceu a Umbanda, dessa miscigenação cultural e religiosa. Como é o nome? Cara, comecei a falar, perdi o nome do filme. Que maravilha. Não é o Besouro, veio antes. Cafundó. Não vi. Tá? Cafundó conta a história de como nasceu uma entidade religiosa que depois virou um santo branca, se não me engano, da Umbanda, tá ligado? É muito massa. 7 encruzilhadas, muito massa. Mas é muito bom. E aqui, ó, pra gente fechar hoje um pensamento do pensador, pra gente poder debater, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando hoje. Não vou dizer quem é o pensador, porque a gente nunca tem certeza, né? É um trecho que eu peguei da internet. A ideia que conta, que é importante. A melhor maneira de impedir que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Porra. Não sei quem é exatamente isso. Já até sei quem foi esse cara. Eu também sei, é que eu não deixo. Isso a gente ele vê... refletiu muito sobre isso. Os livros dele... Manda muito. O próprio discurso da servidão voluntária, né, gente? O discurso da servidão voluntária é fundamental. Os processos históricos, marxismo, trabalha com alienação. Alienação é o quê? É tu não ter consciência do teu próprio trabalho. Mas é isso. Da tua condição. Pra gente conseguir sair dessa condição de hiperexploração que a gente tem que deixar de ser ingênuo. Entendeu? Cara, que é isso. O ser ingênuo é uma das coisas que mantém a gente alienado. Fora... sabe, sem ter conhecimento sobre, entende? Que eu acho que é isso que esse pensador traz muito, entendeu? Enquanto o ser humano foi ignorante, eu mantiver ele ignorantizado, eu consigo dominá-lo. Entende? Enquanto ele insistir, e a gente tem uma cultura muito forte, enraizada no Brasil, de que essa ingenuidade ela é bonitinha, entende? Que o brasileiro é amável, entende? Toda essa construção... O mito brasileiro cordial. Né? Mas é isso, passa muito por cima dessa ingenuidade que a gente, em vários momentos, valoriza e que é complicado, entendeu? A gente precisa deixar de ser ingênuo e lidar com a realidade como ela é. A relação social do ser humano, ela é exploratória, entende? Ela é
é opressora. E nós precisamos lidar com isso de uma forma a produzir. E olha que Jesus Cristo esteve aqui há mais de 2000 anos tentando isso, a gente ainda não conseguiu. Sabe? Essa comunhão do ser humano que enxerga a salvação ou a possibilidade de real felicidade na comunhão, na troca, no coletivo, sabe? No estarmos juntos, entende? Mas é isso. Acho que estamos juntos mais uma segunda-feira. Segunda-feira que vem teremos convidados especiais aí para a gente se seguir com o nosso podcast. Queria agradecer a audiência de vocês. Dizer mais uma vez, quem está assistindo na TV, quem quiser assistir mais um pedaço da conversa, voltar ou pegar... A conversa hoje foi intensa. Quem quiser pegar um trecho ou rever alguma fala ou entender o que foi dito, o vídeo na íntegra está no YouTube. Acesse o meu Instagram lá, @PsicoPedramado. Lá tem o link do YouTube para vocês acessarem. Acessem o YouTube, assistam lá. Participem da nossa conversa aqui. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Quem puder acessar lá o YouTube, deixa o teu like, o teu dislike, a tua reação, o teu comentário no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mensagem quando chegar vídeo novo no canal. E mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês e pela audiência. Seguimos juntos, gente. Obrigadão mais uma vez. Segunda-feira estamos aí. Valeu, gurizada. Valeu.